Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, com a palavra dEle. Hoje a palavra que nos traz aqui é Mateus 19, no verso 26, onde Jesus responde aos discípulos ali no ensinamento do jovem rico sobre o perigo das riquezas, e ele diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus mesmo disse isso, assim como Lucas, capítulo 1, no verso 37, ele relata dessa forma. Lucas 1, 37, glória a Deus. Mas aqui era Lucas mesmo dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as promessas. E aqui, meus irmãos, já adiantando para vocês, trata-se de um jovem rico que procurou Jesus ali fisicamente, Jesus no seu ministério dos 29 anos e meio até os 33 anos. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. E ali ele perguntou, aproximou do mestre: que farei para alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e tal. Os 10 mandamentos aqui replicou. E o jovem disse que ele tem observado tudo isso. E o que eu faço ainda? Aí Jesus, entendendo que ele era apegado ao dinheiro, o dinheiro era o Senhor da vida dele. Aí o Senhor nos ensina. Ele disse: então vai e vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E esse jovem ficou ali ouvindo essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aí depois, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu o verso-chave. Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E depois Pedro falou ainda que: olha, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Irmãos, então, o impossível aqui que Jesus respondeu é que as pessoas não sabem deixar as riquezas, não sabem deixar aqui suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campo, por causa do nome de Cristo Jesus.
Por isso Jesus nos ensina na tentação com o diabo ali em Mateus 4, que a gente não deve, a gente não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que temos que entender é que riquezas, casas, pais, mães, esposa, filhos, propriedades, estas coisas vieram do Senhor nos abençoando para que a gente zele aqui na terra nele. Nada trata-se de nós, nada é nosso. O Senhor nos abençoou. Acredito eu que é por isso que as pessoas entram nesta vida, quando nascem, nus, sem nada, e depois, quando ela volta pós-morte, vai num caixão e ali não consegue levar nada. Ele só consegue deixar o legado. E nesse meio tempo, o que temos que entender é que temos que adorar, que temos que ter visão ao único Deus. Deus Pai, Deus Filho, que é o nosso intercessor, e buscar o Deus Espírito Santo através de um arrependimento, através de um batismo, através de uma conversão de fato, numa regeneração para sentar no trono da sua glória. Ele disse que também assentaremos e obteremos a vida eterna se a gente negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então será possível para Deus essa transformação em nós, que quando, antes de eu conhecer a palavra de Deus, começar essa regeneração em mim, essa transformação, eu só pensava em ter as coisas, eu só pensava em alimentar a carne. Dos 33 anos para cá, e aos 47 que eu, graças a Deus, o Senhor me revelou ainda mais essa necessidade, eu estou entendendo que nada trata-se disso, nada trata-se desta carne, pois precisamos nos alimentar espiritualmente. Inclusive, nós temos que mortificar esta carne, essa natureza caída, natureza de Adão. Porque o último Adão, que é Jesus Cristo, ele veio nos resgatar. E nós temos aqui a promessa dele, assim como a promessa aqui de quando ele respondeu, fitando os olhos ali nos discípulos e dizendo: isto é impossível aos homens. Alguém que tem as posses aqui nessa terra, se entender que primeiro é Cristo Jesus na sua vida e não suas propriedades, não suas posses, não a sua casa, não a sua família, não os teus pais, não os teus filhos, não a sua mulher, não os seus campos. Então, esse sim herdará a vida eterna. Olha bem o versículo 29 na parte B. Por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Que já faz relação, acredito, essa questão de conversão ao tempo que foi convertido, porque aqui no verso 20, na parábola dos trabalhadores da vinha, aqueles que trabalharam só o final ali na hora 1/10, e quando recebeu o salário ali, que era um denário, assim como aqueles que começaram a trabalhar desde as 6 horas da manhã, também no final recebeu um denário. Ou seja, esta palavra aqui quer dizer sobre a salvação, que muitos serão chamados quando jovens, outros quando média idade, outros no final da idade, quando fala a hora 1/10, esses caras aqui, esses trabalhadores,
trabalharam 1 hora apenas, após a hora 1/10, e recebeu o mesmo pagamento daqueles que começaram a trabalhar desde as 6 horas da manhã. E houve a indignação desses trabalhadores, mas para o Senhor é Ele quem cita, é Ele quem diz se é os primeiros, se são os últimos, é Ele quem sabe. E se você deixar isso sobre o governo dele e entender que as coisas que você tem, você deve deixar também sobre o governo dele, essas coisas não governará você. Você não vai idolatrar estas coisas, nem seu dinheiro, nem sua casa, nem seus filhos, nem sua família, nem seus irmãos, nem seus campos. E você vai adorar, você vai estar aqui na posição daqueles que herdarão a vida eterna, porque você negou a si mesmo. Você entendeu? Se você tem campo, se você tem casa, se você tem esposa, se você tem marido, se você tem filhos, porque o Senhor te abençoou. Sei que muitas coisas aqui nessa terra têm acontecido, assim como aconteceu a pandemia há alguns anos, e as pessoas, ao invés de entender que nem o ar que respiramos pertence a nós, porque o Senhor pode permitir tal coisa, assim como aconteceu na Venezuela agora, que provavelmente, sei lá se já tem a quantidade, mas mais de 50 mil pessoas morreram. Assim como pode acontecer qualquer outra forma de pandemia, qualquer outra praga, qualquer coisa na minha vida, na sua vida, na nossa saúde. E o tempo vai chegar, meus irmãos. Nós vamos ficar velhos e uma hora não vamos ter mais a saúde. Então, de alguma forma, deposite o seu vigor em Cristo Jesus para você deixar o legado na sua família, as raízes genealógicas sobre as pessoas, entendendo que você pai, você avô, você bisavô, você tataravô, tinha esses netos, bisnetos, tataranetos, tinha um santo homem de Deus nessa raiz genealógica. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, pega essa palavra, faça essa transformação na sua vida, para que eu e vocês, de alguma forma, levamos, lógico que primeiro é a salvação, para que a gente no dia da nossa morte, ou pós-morte, ou na tribulação, ou em qualquer situação, ou no arrebatamento, a gente possa ser caracterizado e buscado por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, entenda o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus. Então você que tem posses, você que tem casa, filhos, esposa, primeiro na sua vida é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, e a palavra dele está aqui em todo o contexto bíblico. Não vamos nós, talvez, ser abençoados apenas com um pão, com uma provisão que Deus nos abençoou e a gente acomodar nisso, pensando que a gente é o super crente, é o super filho de Deus. Se você não entender todo o processo, assim como está em Miqueias, capítulo 6, no verso 8, que vai dizer ali, se eu não achar aqui, eu já vou dizendo, o que é que o Senhor quer de nós, ó homem, o que é que o Senhor quer de nós? É que pratiquemos a justiça, é que, Miqueias 6, verso 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Esta é a palavra que o Senhor está me confiando aqui
nesta manhã para levar até vocês. Tem um paralelo aqui de Jeremias 32:17, que diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ou seja, aqui Jeremias tinha comprado um campo e ali ele tinha acabado de receber a escritura deste campo. E Jeremias pede esclarecimento a Deus. Tu usas as misericórdias para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, ó poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ele está dizendo aqui sobre iniquidade, que visita essa iniquidade. Então, se você deixar claro que os teus bens, que tudo aqui, como essa terra aqui que Jeremias tinha acabado de comprar, Jeremias comprou num campo em Anatote, que era uma região ali. Então ele disse: ó Senhor Deus, eis que o Senhor é dono dos céus e da terra, do ouro e da prata, e teu braço estendido. Então o braço estendido do Senhor possa estar sobre você, sobre a sua família, você ter um grande negócio, você ter uma grande formação, você ter uma grande família, você ter filhos maravilhosos, você ter irmãos maravilhosos, você ter pai, você ter mãe. Mas o Senhor nos ensina aqui, assim como Jeremias, dizendo que aquele campo é uma maravilha de Deus sobre a vida dele. E o seu campo, a sua casa, seus filhos, tudo que o Senhor confiou em você, que você tem a habilidade de dizer que são os braços estendidos do Senhor sobre a sua vida. Que nada trata-se de você, não foi você que conquistou, porque quem te deu a vida, quem te dá o ar para você respirar, a cada dia o Senhor, nosso Deus, Criador, que é dono do céu e da terra, do ouro e da prata e de tudo que aqui há. Entenda isso em nome de Jesus, meus irmãos, porque eu estou entendendo. Eu estou interiorizando essa palavra para levar adiante que nada trata-se de mim. Eu sou apenas abençoado por isso. E vamos ter zelo no Senhor com tudo que é nosso. Amém? Vou orar no final hoje para fechar essa palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por trazer a mim e aos meus irmãos aqui nessa manhã que tudo é possível pelo Senhor, porque por nós é impossível. Que nós aqui na terra, Senhor, aqueles que têm esses campos, aqueles que têm propriedades, que têm casa, filhos, netos, que têm pais, mães, mulher, marido, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa ter zelo no Senhor sobre estas coisas, porque está escrito, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Filho se fez carne e Ele tabernaculou no meio de nós, ou seja, Ele é a igreja no meio de nós, e que nós possamos entender e compreender essas coisas, Senhor, que primeiro é o Senhor, é negar todas estas coisas e seguir a Cristo Jesus, porque aí sim teremos a vida eterna e vamos assentar em tronos que só o Senhor pode nos dar. Não nós, não o que nosso conceito, não a nossa formação, não o nosso dinheiro, não o nosso poder, porque nada é nosso, porque tudo trata-se do Senhor para conosco. Por isso, em nome de Jesus,
Que os meus irmãos possam entender, Senhor, esta palavra e que possam avançar neste conhecimento para obter a graça, que é o galardão do Senhor, os favores imerecidos do Senhor para conosco. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquem em paz. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, com a permissão do nosso Senhor e Criador, Jesus Cristo, que está à destra do Pai intercedendo por nós. Abraço.